Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quando celebramos o 23º domingo do tempo comum, a liturgia ela vem nos brindar com este evangelho que toca profundamente a nossa vivência cristã, a nossa vivência de fé. Esse evangelho que nos mostra o modo como nós devemos agir diante da comunidade cristã. Jesus hoje fala da correção fraterna neste evangelho. O modo como nós devemos ir ao encontro daqueles que nos feriram, transgrediram algumas regras, que estiveram contrários às coisas da comunidade. Mas, sobretudo, Jesus vem nos chamar a atenção para a tolerância. A tolerância é aquilo que nós precisamos ter diante da vida. Quantas vezes nós, por nos achar tolerantes, suportamos ou permitimos coisas que não deveríamos? Porque tolerar não é aceitar a contrariedade do outro, ou muito menos permitir que aquele outro, ele faça o que quer dentro de um ambiente que tem suas regras, suas normas, que tem um direcionamento. Tolerar significa respeitar aquela pessoa na sua integridade, porém, fazendo com que ela se integre ao grupo a partir das normativas necessárias para o bem viver. Nisso consiste a harmonia. A harmonia quando cada um e cada uma cumpre bem o seu papel. No evangelho de hoje, Jesus indica o modo da correção fraterna quando alguém fere alguma normativa. Vai ter com teu irmão, vai conversar com teu irmão. Algumas vezes, quando nós temos alguma divergência com alguém, a nossa atitude é a da distância. Tomamos distância e muitas vezes falamos aos quatro cantos aquilo que é para ficar junto daquelas pessoas que sofreram o mal. Mas Jesus nos ensina a falar ao coração do outro, a ir ao coração do outro para ganhar o outro, não para ganhar do outro. Ganhar o irmão significa fazer com que ele volte à vida a partir daquilo que Jesus nos ensina. Ganhar o outro significa devolver ao nosso irmão o direito dele tem de se reintegrar na comunidade cristã. Mas Jesus, ele ensina, porque ele conhece o coração dos homens e mulheres e diz: se este outro não te ouvir, chama mais pessoas e vai até ele. Por quê? Porque um conjunto de pessoas pode convencer mais que uma. E aí o outro consegue ouvir mais os conselhos daqueles que estão ao redor. Se por fim o teu irmão não mudar de opinião, entrega-o à igreja e assim o trata como um pagão. Meus irmãos, minhas irmãs, de modo algum, Jesus, ele deseja excluir ninguém do convívio cristão. De modo algum, Jesus Cristo, ele deseja que ninguém seja distanciado da nossa prática de fé. Porém, é necessário saber que, dentro da nossa vida cristã, nós precisamos amar o pecador, acolher o pecador, sempre estar ao lado do pecador, porém rejeitar ao pecado. Nós não podemos ser coniventes com comportamentos, atitudes, atos que sejam contrários àquilo que o evangelho nos pede. Nós precisamos ser coerentes, nós precisamos ter a coragem do anúncio, nós precisamos ter a coragem da denúncia. Por isso que fomos batizados. Porque no batismo nós recebemos o munus do profetismo. E o que é o profeta? O profeta é aquele que anuncia e denuncia em nome de alguém. E o profeta, ele anuncia e denuncia em nome de Jesus Cristo. Na primeira leitura de hoje, nós escutávamos que o profeta Ezequiel, ele foi colocado como sentinela, como guarda, como aviso, para estar ali, de prontidão para comunicar o outro aquilo que estava acontecendo.
Todavia, muitas vezes, nós abandonamos esta atitude de sentinela. E aí queremos viver um cristianismo fechado nos nossos conceitos, restrito às nossas coisas, entre nós e Deus. Para a comunidade cristã, isso não existe. A nossa relação com Deus, ela acontece de modo particularizado na relação com irmãos. E o maior pecado que nós podemos cometer é o pecado da omissão. Não podemos ser omissos diante do erro do outro. Não podemos ser omissos diante da falta do outro. Não podemos ser omissos por quaisquer motivos que possa acontecer, diante de uma situação que possa causar danos à vida do outro. Nós temos a obrigação, o direito e o dever de, como irmãos, nos fazer sempre a correção fraterna, de ir ao encontro do outro para anunciar a ele que o caminho a seguir não é aquele, mas o caminho dado por Jesus Cristo. Em contrapartida, nós também temos que nos abrir à correção fraterna. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de sofrer correções. Todos nós nos chateamos, todos nós nos sentimos chateados quando alguém chega para dizer que aquilo que nós estamos fazendo não está bem. Mas é necessário termos a humildade de acolher aquilo que o outro vem nos falar, para que, nos avaliando, nós possamos perceber o melhor modo de viver. E o melhor modo de viver é aquilo que São Paulo nos fala na segunda leitura de hoje. Amar o irmão como nós amamos a nós mesmos. Se nós fizermos ao outro aquilo que nós queremos que seja feito a nós, com certeza nós teremos um mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. Talvez, se o Brasil, tido como a maior nação cristã católica, seguisse os preceitos do Evangelho, nós não teríamos tantos irmãos passando necessidades, tantos pais e mães de família sem um emprego, tantas crianças sem escola, tantas famílias sem casas. Nós precisamos trabalhar para que a nossa nação, ela seja uma nação pautada pela lei do amor. E qualquer lei que exista, que não seja baseada na lei do amor, é uma lei falida, uma lei fadada. Porque a norma, a regra, a lei, ela deve estar em função do ser humano. Ela deve ajudar ao homem e à mulher cada vez ser melhor. E a lei do amor é esta lei que nos faz seguir os princípios de Jesus Cristo. Hoje, quando celebramos o Dia da Pátria, a independência do Brasil, lembremos de tantos homens e mulheres que são excluídos da sociedade, que vivem à margem nas periferias da vida. E lembremos também daquilo que o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede, para que, como igreja, saiamos do nosso comodismo para ir resgatar aqueles que vivem na periferia da vida, tendo uma vida sem sentido, marginalizados. Somos cristãos, somos batizados, somos filhos e filhas de Deus, e porque somos cristãos, devemos ir anunciar o reino de Deus. Que a palavra do Senhor nos ajude hoje e sempre a comungar o Evangelho, a nos preencher de Jesus Cristo, para que, anunciando esse mesmo Senhor, nós possamos vivê-lo, e vivendo, nós possamos, juntos como irmãos, conseguir construir uma pátria, uma nação solidária, onde todos sejam um, assim como Jesus e o Pai é um. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.